Uma mulher usada por Deus, sem dúvida, é o tema que abordaremos. Sara, esposa de Abraão e mãe de Isaque, figura proeminente cuja narrativa é minuciosamente delineada no Antigo Testamento, mais especificamente no livro de Gênesis. Neste vídeo, mergulharemos nos ricos detalhes que a Bíblia nos revela acerca da personalidade de Sara. Canal Uma Só Palavra. Série Personagens Bíblicos. Personagem de hoje: Sara, a mãe dos israelitas. A verdadeira história de Sara. Aproveite, deixe seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe o link. O nome Sara, de origem hebraica, traduz-se como princesa. Contudo, antes de adotar esse título, a esposa de Abraão era conhecida como Sarai, cujo significado é objeto de alguma controvérsia. Se de origem hebraica, este nome também evoca a ideia de princesa. Algumas interpretações sugerem que, ao contrário de Sara, o nome Sarai pode carregar uma ênfase específica, insinuando algo como minha princesa. Entretanto, se o nome Sarai tem raízes acadianas, seu significado poderia ser rainha. É amplamente aceito entre estudiosos que este nome estava associado à idolatria predominante na Mesopotâmia, e se o nome Sarai realmente tem origens acadianas, corresponderia à consorte feminina de Sim, a divindade lunar adorada na cidade de Ur. É vital destacar que, como parte da aliança divina com Abraão, ambos tiveram seus nomes alterados, sendo Abraão antes conhecido como Abrão e Sarai, agora como Sara. A história de Sara ganha destaque, em grande parte, devido ao seu papel como esposa de Abraão, o patriarca central dos israelitas. Sara, cerca de 10 anos mais jovem que Abraão, revela-se, segundo a Bíblia, sua meia-irmã pelo lado paterno, apresentada como filha de Tara no capítulo 20, versículo 12, do livro de Gênesis. Este relato bíblico tem sido objeto de considerável debate acadêmico em relação à sua interpretação precisa. Alguns argumentam que Sara era a filha adotiva de Tara, possivelmente sua neta, enquanto outros sustentam que ela era sua filha biológica. A maioria dos estudiosos do Antigo Testamento cristão interpretam que Sara era, de fato, filha de sangue de Tara, e, portanto, meia-irmã de Abraão. É crucial notar que a legislação que proíbe tal relacionamento não existia na época de Abraão, sendo estabelecida apenas séculos depois para os israelitas. Nesse contexto temporal, tal união era considerada comum. Quando Deus chamou Abraão, Sara o seguiu, deixando Ur dos Caldeus, passando por Harã e finalmente estabelecendo-se na terra de Canaã. A mudança de nome de Sarai para Sara ocorreu quando ela atingiu 90 anos. A saga de Sara e Abraão prossegue no Egito, onde, devido à fome em Canaã, o casal busca refúgio, conforme documentado no capítulo 12 do livro de Gênesis. Nessa época, Sara, com aproximadamente 65 a 66 anos, apesar de sua avançada idade, era notavelmente bela, levando Abraão a temer por sua vida, solicitando que ela se apresentasse apenas como sua irmã. No Egito, a beleza de Sara atraiu a atenção tanto dos egípcios quanto dos príncipes do faraó, a ponto de este último se interessar por ela e convidá-la para seu palácio. Contudo, o Senhor infligiu punições a Faraó e sua casa devido a Sara, levando-o a convocar Abraão e confrontá-lo sobre a dissimulação de que Sara era sua esposa. Como resultado, Faraó devolveu Sara a Abraão e instruiu-os a deixarem o Egito. 2 décadas depois, incidente semelhante ocorreu em Gerar, quando Abraão novamente ocultou a verdade sobre Sara ser sua esposa. Após um aviso divino a Abimeleque em um sonho, este confrontou Abraão sobre seu comportamento enganoso. Posteriormente, Abimeleque devolveu Sara a Abraão e ofereceu reparações em forma de ovelhas, gado e servos. Abraão e Sara viveram entre povos pagãos antes de receberem seu chamado divino. De acordo com as leis mesopotâmicas da época, uma esposa que também era irmã desfrutava de um status social elevado, e o vínculo matrimonial era considerado ainda mais sagrado. Segundo os relatos, Sara era estéril, causando-lhe grande pesar. Diante da promessa divina a Abraão de que ele geraria um filho, Sara, desesperada para lhe proporcionar um herdeiro, sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva pessoal, Hagar. Embora Sara tenha usado um código legal para facilitar seu plano de conceder a Abraão um herdeiro, ela também seguiu as leis mesopotâmicas ao repreender severamente Hagar por desrespeito. Contudo, aos 90 anos,
Sara recebeu a promessa divina de conceber um filho e se tornar a mãe de nações. A Bíblia relata um dia em que Abraão recebeu uma visita divina, pedindo a Sara que preparasse bolos para os hóspedes celestiais. Ao ouvir a profecia de sua gravidez, Sara riu de incredulidade, considerando a ideia impossível. Embora ela tenha negado que seu riso fosse uma forma de zombaria, o Senhor conhecia suas verdadeiras intenções. Sara foi repreendida pelo Senhor e aprendeu que nada é impossível para Deus. Sua dúvida foi substituída pela fé. Sara foi rejuvenescida e deu à luz a Isaque, o filho por meio do qual a aliança de Deus com Abraão seria cumprida. Após o nascimento de Isaque, Sara teve conflitos com Ismael e Agar durante a celebração do desmame de Isaque. Ao notar Ismael zombando de seu filho, Sara, enfurecida, exigiu que Agar e Ismael fossem enviados embora, garantindo assim que Isaque não tivesse que compartilhar sua herança com seu meio-irmão. Embora Sara tenha agido de acordo com as leis mesopotâmicas em situações anteriores envolvendo Agar, sua exigência pela expulsão de Agar e Ismael contradizia essas leis. Na realidade, Abraão amava Ismael, o havia reconhecido legalmente como seu filho, e os códigos legais da época proibiam a expulsão de um filho-chefe nascido de uma serva. Agar e Ismael deixaram a casa de Abraão, mas Deus confortou Abraão, assegurando-lhe que cuidaria de Ismael, pois também era seu descendente. A história de Sara na Bíblia culmina aos 127 anos, quando foi sepultada por Abraão no túmulo familiar que ele comprou em Macpela, perto de Hebron. Curiosamente, Sara é a única mulher na Bíblia cuja idade ao falecer é documentada. Além do livro de Gênesis, Sara é mencionada no capítulo 51 do livro de Isaías como símbolo de confiança em Deus e como aquela que deu à luz ao povo israelita. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo referenciou Sara em 2 ocasiões, especialmente nos capítulos 4 e 9 de sua carta aos Romanos. Nestes, retratou a esterilidade de Sara como um desafio à fé de Abraão, incluindo o casal entre aqueles cuja fé foi considerada como justiça. Adicionalmente, Paulo retratou Sara como a mãe das crianças da promessa. No capítulo 4 de sua carta aos Gálatas, Paulo mencionou indiretamente Sara em uma alegoria sobre o filho de uma escrava e o filho de uma mulher livre. O apóstolo Pedro também citou Sara como exemplo de uma esposa piedosa em sua primeira epístola. Por fim, o autor da carta aos Hebreus incluiu Sara no hall da fama dos heróis da fé do passado. Veja, se você apreciou aprender sobre Sara na Bíblia, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Nos diz qual outro personagem bíblico deseja ver aqui sua história. Canal, uma só palavra. Deus o abençoe, amém.